história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para sua vinha. Combinou com os trabalhadores 1 moeda de prata por dia e mandou-os para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo, viu outros que estavam na praça desocupados e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde e fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes 1 diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde e cada um recebeu 1 moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu 1 moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualastes a nós, que suportamos o cansaço e o calor do dia inteiro? Então o patrão disse a eles: Amigo, eu não fui injusto contigo. Não combinamos 1 moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Obrigado vocês que vieram rezar aqui na catedral, aqui nos escuta pelo rádio e também nos acompanha pela televisão. Queridos irmãos, acho que a primeira leitura nos convida à conversão. Eu preciso me converter primeiro. E o padre, na reflexão, já os faz uma pergunta: quantas vezes eu, na minha vida de discípulo, de cristão, de batizado, tento viver como se fosse um acordo de negócio com Deus? Pode olhar na vida de vocês. Ou nunca buscaram esse acordo, esse negociar-se com Deus? Sempre, eu como padre, me deparo com isso nas secretarias de paróquia. Não é acordo. Às vezes, até quando buscamos o sacramento, nós queremos negociar. Nós esquecemos que Deus é bondade, que Deus é misericórdia e queremos colocar no nosso nível. E ainda mais, queremos que Ele nos obedeça.
Ora, claro que se eu quero que Deus me obedeça, ai do padre que não me obedeça. Então, padre, se não faz isso, eu vou me embora. E aí o que o padre pode dizer? Não vou falar agora. Está sendo transmitida. Por isso que o profeta Isaías nos lembra. A gente precisa ser lembrado sempre, sempre, porque com muita facilidade nos esquecemos. Buscai o Senhor enquanto pode ser achado, invocai-o enquanto Ele está perto. Abandone o ímpio o seu caminho e o homem injusto as suas maquinações. Quantas maquinações às vezes nós carregamos conosco? Vocês que vivem o sacramento do matrimônio, pelo amor de Deus, se livrem das maquinações lá em casa. É um tentando se esconder do outro, mas não vai conseguir, porque a ação sacramental é maior e ela se encarrega de te revelar, de te manifestar. Volte para o Senhor, que tem piedade dele. Volte para o nosso Deus, que é generoso no perdão. Nós sabemos da generosidade de Deus para conosco, mas às vezes somos castigadores com o próximo. Por isso, não tenho eu o direito de ser justo também com o teu irmão? É o que diz o Evangelho. Nós queremos impor condições. Como impor condições? Você não viu o cansaço que nós passamos o dia inteiro? Você não viu o sol que nós enfrentamos o dia inteiro? Nós vamos encontrando, queridos irmãos, justificativas. Nós vamos encontrando justificativas para que eu não assuma o meu dever, a minha responsabilidade, o meu compromisso. E automaticamente, todas as vezes que eu busco justificar o que é injustificado, eu vou me esvaziando espiritualmente. E quando eu estou vazio, eu fico desesperado. Nem a oração vai produzir mais efeito na minha vida. Queridos irmãos, nós deveríamos de ter medo de nos esvaziar do Espírito Santo. Quando eu estou vazio, eu saio caçando Espírito onde estiver. E posso encontrar, mas talvez não seja o Espírito de Deus. Por isso, da conversão, eu preciso buscar. Volta ao profeta. Meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, os vossos caminhos não são como os meus caminhos, diz o Senhor. Meus caminhos estão acima dos vossos caminhos, e meus pensamentos acima dos vossos pensamentos, enquanto está o céu e a terra. É difícil para nós, queridos irmãos, ser humilde até com Deus. Às vezes nós queremos que as coisas funcionem tudo do meu jeito. Tudo. Lá em casa tem que ser do meu jeito.
Lá no trabalho tem que ser do meu jeito. Lá na comunidade tem que ser do meu jeito. Lá na igreja tem que ser do meu jeito. Sabe o que tem que fazer? Buscar o médico, porque tu está doente. Seja o físico, seja o psíquico, seja o espírito. Nada tem que ser do nosso jeito. Tem que ser do jeito de Deus. Por isso que é necessário a paciência, a perseverança. Eu preciso ser perseverante. Eu preciso ter paciência. Para que a ação da graça possa ser desvelada aos meus olhos. A conversão é um exercício contínuo. Não queira apressar os passos do caminho, não queira. Ele tem seu ritmo. Coloca-se neste caminho. Esteja disposto a dar os passos necessários. Esteja atento. Então, queridos irmãos, que essa palavra da primeira leitura seja compreendida por nós. Depois nós temos o Salmo 144, o Senhor está perto da pessoa que o invoca. Isso aqui, quando eu li a primeira vez esse Salmo, você sente esse conforto. Me lembra a mãe que está aí na sua lida da cozinha, da casa, e a criança grita por socorro. E ela larga tudo, a panela fervendo, a máquina funcionando, jogou água na casa, ela sai às carreiras para socorrer o filho que o invoca. Invoca o Senhor, que Ele te escuta. Não fica invocando paliativos que não te escutam, que não têm ouvido. Tu não vai encontrar. Tu não vai encontrar. Depois nós temos São Paulo, que nos lembra que é necessário esse retorno para junto do Pai, mas ao mesmo tempo eu preciso anunciar, eu preciso falar. Eu me sinto atraído dos dois lados. Eu tenho o desejo de partir para estar com Cristo, que para mim seria de longe o melhor, mas para vós é mais necessário que eu continue aqui. Eu me sinto parte desta missão. Eu tenho um compromisso. Vocês imaginem comigo, queridos irmãos, se nós batizados, nós nos sentíssemos responsáveis pelo nosso compromisso batismal. Eu fico chocado quando eu vejo um católico fuxicando da igreja em grupo de WhatsApp. Eu fico chocado. Por quê? Porque tu está falando da tua mãe. Como é que tu entra na fila da comunhão?
não se sente parte de. Os filhos querem sentar no colo da mãe. Os filhos querem estar pertinho. Por isso, volto à primeira leitura. Nós precisamos nos convertermos. E não queira converter o teu marido por primeiro, a tua esposa por primeiro, o padre por primeiro, os teus filhos por primeiro. Primeiro tem que começar por mim. Eu é que preciso de conversão, porque a minha conversão vai ser caminho também para o meu irmão. Olha que responsabilidade, olha que compromisso nós recebemos. E por fim, queridos irmãos, temos o Santo Evangelho, que tem uma história, belíssima história, entre esse patrão e aqueles que estão trabalhando para si. Olha como é difícil ser justo. O patrão é questionado, é colocado em dúvida, porque ele queria ser justo. Quantas vezes nós reclamamos de Deus? Meu Deus, mas logo eu? Não poderia ter sido outro, não? Por que logo a minha família? Não é assim, não. Os caminhos de Deus, os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Por isso, precisamos nos esforçar para caminhar no caminho do Senhor. Para sentir, diz o Padre Zezinho, com duas suas músicas mais antigas, o que Jesus sentiu. Para amar como Jesus amou. Esse é o nosso convite. Essa é a nossa vocação, a nossa missão. Amar como Jesus amou. Sentir o que Jesus sentiu. Sorrir como Jesus sorriu. Olha que beleza, né? Olha que beleza. Que esta palavra, Senhor, possa penetrar a nossa vida, o nosso ser. Que busquemos a cada dia a compreender essa dimensão da misericórdia, do amor de Deus na nossa vida. Celebrar a Eucaristia é celebrar esse amor. Esse perdão, essa misericórdia, essa graça especial que nós recebemos de Deus. Alguém me perguntava esses dias sobre mortificação. Eu respondia: tu quer graça na tua vida, tu quer milagre na tua vida, vive a Eucaristia. Recebendo o corpo e o sangue de Cristo, formamos com Ele um só corpo e um só Espírito. O que eu quero mais? Vamos acordar
Ele já fez, está aqui, ó. É o grande sinal. Peçamos a Deus, queridos irmãos, nesse 5º domingo do tempo comum que nós celebramos a Santa Eucaristia, que esse Cristo, que possamos trilhar esse caminho, né? Que os pensamentos de Deus possam nos conduzir na serenidade, no equilíbrio, na sinceridade, e assim a gente possa se converter dia após dia e sermos sinais para os nossos irmãos, para aqueles que estão do nosso lado, para aqueles que estão lá em casa. É interessante nessa segunda leitura quando São Paulo diz da necessidade de continuar. Às vezes é necessário, né? Lá em casa, quanto difícil evangelizar, né? Quanto difícil falar de Deus. Às vezes a dificuldade não é para o cristão de fora, não. São aqueles de dentro de casa. É difícil, né? Como é difícil. Que o nosso coração possa se tornar essa porta da ação da graça,